Hoje nós vamos falar sobre polimorfismo na prática, que é o pilar da POO que deixa o código realmente flexível, plugável e bastante profissional. Se você entendeu os pilares anteriores, esse aqui vai fechar tudo o que você precisa para começar a programar de forma orientada a objetos de verdade. Mas por que falar de polimorfismo? E por que esse assunto é tão importante? Porque polimorfismo evita aquele código cheio de ifs e elses, que só cresce e vira uma bola de neve. Ele permite comportamentos substituíveis, ou seja, você troca um comportamento por outro sem quebrar o sistema. Com isso, o código fica mais limpo, flexível e fácil de manter. E mais, polimorfismo é a base para conceitos como Solid, Design Patterns e até para uma boa arquitetura de software. Nessa aula, você vai aprender polimorfismo sem mistério. Vamos ver a diferença entre uma referência e um objeto. Vamos entender o que é o Dynamic Dispatch e vamos ver isso funcionando na prática, um exemplo clássico de pagamentos. O objetivo é que no final da aula você consiga usar polimorfismo no seu próprio código. A ideia central é simples. O mesmo método pode ter comportamentos diferentes dependendo do objeto real. Você escreve código usando um tipo genérico, mas quem decide o comportamento é a implementação concreta. E aí vem a parte mais importante. Polimorfismo moderno não é sobre herança, é sobre interfaces e esse é o segredo. Vamos deixar isso ainda mais claro com uma analogia no mundo real. Pense no botão ligar. Ele funciona para a TV, para o ventilador, para a luz. O comando é o mesmo, mas cada objeto reage de um jeito diferente. Polimorfismo é exatamente isso. Objetos diferentes respondendo à mesma ação. Agora, uma coisa muito importante para entender polimorfismo, a referência é o tipo genérico. O objeto é a implementação real. A variável armazena o tipo genérico, mas o comportamento vem da classe concreta que está por trás. É essa separação que permite o polimorfismo funcionar. E como o Java decide qual comportamento usar? Através do Dynamic Dispatch, que é uma decisão feita em tempo de execução. Isso é fundamental para a extensibilidade, porque você pode trocar comportamentos sem alterar o código que usa esses objetos. Polimorfismo verdadeiro só existe em runtime. É isso que torna ele tão poderoso. Antes de seguir, é importante deixar claro o que polimorfismo não é. Polimorfismo não é usar if e else comparando tipo. Não é duplicar lógica em várias classes. Não é depender da classe concreta. E também não é herança usada de qualquer jeito. Se você já viu o código cheio de ifs, aquilo não é polimorfismo, é gambiarra. Vou aproveitar agora para mostrar um exemplo no código. Nós vamos fazer o seguinte, vou mostrar o exemplo, o jeito errado, certo? Se vocês observarem aqui na tela, nós temos aqui na classe main, no método main, já uma chamada para o polimorfismo, né? Para o exemplo de polimorfismo utilizando pagamentos. E nós temos o jeito errado e nós temos o jeito certo. Vamos primeiro falar do jeito errado. Eles parecem parecidos, eles se parecem, né? São similares. Porém, apesar de ambos funcionarem, o detalhe do erro no uso do polimorfismo, você vai estar observando o conteúdo das classes. Então, todo o detalhe, você vai observar aqui, nessa classe pagamento, service ruim. O ruim é só para dizer que é o jeito errado, tá bom? Então, vamos entrar aqui nessa classe e vocês vão observar logo de cara que essa classe, ela é um recheado de ifs e elses. Para cada tipo de pagamento, tem um if e um else verificando se é Pix, se é cartão, se é boleto ou se não é nada disso. Agora fica a pergunta, e se aparecer uma nova forma de pagamento? Por exemplo, através de criptomoeda?
mais um if. Perdão, mais um else. E se surgir mais uma outra, pagamento à vista, em espécie, mais um else. Então, isso aqui não é polimorfismo, certo? O sistema vai funcionar? Vai. Se não houver nenhum erro de lógica, de semântica, vai. Mas isso aqui não é polimorfismo. Foi o que nós falamos no início da aula. Um amontoado de ifs e elses não é uma prática para você dizer que está usando o polimorfismo corretamente na PO. Ok? Então, esse aqui é o famoso jeito errado. Um monte de ifs e elses para decidir o comportamento. O serviço conhece todos os tipos diferentes, gerando um acoplamento para todo lado no sistema. É difícil testar e quase impossível de evoluir. Esse padrão é comum entre devs iniciantes. Acontece, mas ele trava o crescimento do projeto e deve ser melhorado. Ou sequer nem iniciar o projeto trabalhando desse jeito. Tá bom? Sempre é interessante que você inicie o projeto com as melhores regras, as melhores soluções para você poder desenvolver uma solução que pode crescer com o tempo sem gerar dor para os devs. Mostramos o exemplo errado, vamos mostrar também o jeito certo de utilizar o polimorfismo dentro desse projeto de pagamento, dentro desse exemplo de pagamento. Aqui, como eu havia mostrado, o jeito errado. Ele concentra tudo em vários ifs e elses, aumenta o acoplamento pela necessidade do service, dessa classe service, de serviço, precisar saber todos os tipos de pagamento, certo? E isso aqui, conforme o sistema for crescendo, novas formas de pagamento forem aparecendo, vai ficar um inferno na vida do dev, tendo que aumentar esses ifs e elses. Então, vamos ver aqui no jeito certo. Aparentemente, não muda muita coisa, mas a mágica realmente acontece dentro do service, dentro do serviço certo, service aqui. Então, vamos entrar e vocês vão observar o seguinte, que a classe é enxuta. Essa classe de serviço, ela não sabe que existe um pagamento do tipo Pix, do tipo boleto, do tipo cartão. Ela não imagina isso. O que ela sabe é o seguinte, que para processar um pagamento, ela precisa de um parâmetro do tipo pagamento. Vamos dar uma olhada, então, o que seria essa classe pagamento. É uma interface pagamento, certo? Nessa interface, nós temos um método realizar pagamento. Veja só, a interface ela é como um contrato. Então, qualquer classe que você for implementar essa interface precisa que você obedeça, você também implemente esses métodos que a interface descreve nela mesma. Então, se eu for criar uma classe de pagamento, por exemplo, do tipo boleto, eu declaro que ela é public class boleto, implements pagamento, e eu preciso implementar o método realizar pagamento dela. E aí sim, aqui é o que a gente chamaria da implementação concreta. Veja só, ele vai ter um código dizendo que realizou um pagamento baseado no valor e assim por diante. Essa mesma abordagem nós vamos ter para cartão e nós vamos ter para Pix. Então, se todas essas classes são implementações de pagamento, o que o service precisa saber é só que ele receba um pagamento e um valor. O restante, ele vai realizar o processo chamando pagamento e realizar pagamento. Realizar pagamento é justamente o método que nós implementamos em cada uma daquelas classes. Boleto, cartão e Pix. Só que todas elas vieram do contrato, vieram da interface pagamento. Ok? Esse aqui é o jeito certo de fazer, certo? Então, é muito importante nessas abordagens de PO que você entenda o seguinte, nem sempre você vai começar sempre com a melhor das práticas, né? Mas é importante que você evolua, compreenda, pô, isso aqui eu posso melhorar, então vamos refatorar. Vamos usar o que há de melhor nas boas práticas de PO, tá bom? Então, resumindo o jeito certo,
nós criamos um contrato usando a interface. Cada classe implementa o seu próprio comportamento. O serviço depende da interface e não da implementação. E o comportamento é plugável graças ao polimorfismo. Essa é a essência da programação orientada a objetos moderna. No exemplo de pagamentos, isso fica muito claro. A interface pagamento define o método realizar pagamento. Pix, cartão e boleto implementam esse método, cada um do seu jeito. E o serviço só chama pagamento, realizar pagamento. Sem ifs, sem acoplamento, sem dor de cabeça, simples e elegante. E olha como isso melhora a vida do desenvolvedor. O código fica limpo, fica extensível, a manutenção diminui muito. Você pode adicionar novos comportamentos facilmente e os testes ficam super simples, porque você pode usar mocks ou fakes e esse é um dos maiores ganhos do polimorfismo. E o mais legal é que você já usa polimorfismo sem perceber. Injeção de dependência no Spring Boot, polimorfismo. Strategy para cálculo de frete, impostos, descontos, polimorfismo. Controllers chamando serviços genéricos, polimorfismo. Repositories usando interfaces do JPA, polimorfismo também. Esses recursos parecem avançados, mas todos se apoiam nesse mesmo princípio que você está aprendendo aqui. É importante reforçar isso aqui. Polimorfismo moderno não depende de herança. Herança cria vínculos fortes, raízes profundas e dificulta mudanças. Interfaces dão liberdade. Com interface, você muda o comportamento sem quebrar a árvore inteira. É muito mais saudável para sistemas reais. E aqui está um ponto crucial. 3 princípios do Solid dependem totalmente de polimorfismo. O OCP, que fala sobre abrir para extensão sem modificar código. O LSP, que garante substituição segura. E o DIP, que diz para depender de abstrações, nunca de implementações. Todos eles só funcionam por causa do polimorfismo. E quando você começar a estudar Design Partner, vai perceber que a maioria deles só funciona por causa do polimorfismo. Strategy, Template Method, Factory, Command, Observer, todos dependem de programar para interfaces. É por isso que aprender polimorfismo bem é tão importante. Para fechar, aqui vai um resumo bem direto. Referência genérica, objeto concreto, método sobrescrito, execução dinâmica. Isso é polimorfismo acontecendo. Polimorfismo transforma seu código e eleva o seu nível como desenvolvedor. Ele cria sistemas profissionais, escaláveis e fáceis de evoluir. E agora que você entendeu esse pilar, você está pronto para dar o próximo passo. A nossa próxima playlist será dos princípios de Solid. Se essa aula te ajudou, deixa um like, se inscreve. Vamos continuar juntos nessa jornada de evoluir como desenvolvedor. Até a próxima!